Isso. Adalberto Duarte da Silva, nascido no dia 5 de outubro de 1950, numa quinta-feira, às 5 horas da manhã, à Avenida Mato Grosso, 714, filho de Alfredo Pinto Duarte e Florips Bonifácio Duarte, Dona Fia, neto de uma das mais famosas bezendeiras da Vila Operária, Dona Mariquinha Batista dos Santos, Mariquinha a bezendeira, teve várias controvérsias, várias dificuldades na vida. Dentre elas, ao ser vítima de paralisia infantil em junho de 1953, quando ele estava com aproximadamente 2 anos e 7 meses de idade. Mas isso não foi motivo de impedi-lo de buscar o dia, sua oportunidade e galgar os degraus que, porventura, ele pudesse obter. Vamos dar como início o seguinte: ele tratou de junho de 1953 a dezembro de 1953 na Policlínica, hoje Casa da Cultura, porque naquela oportunidade era o único lugar onde pudesse fazer tratamento de uma pessoa carente, de uma criança pobre. Depois dele fazer um tratamento e apresentar bons resultados, seu pai, Alfredo Pinto Duarte, infelizmente, resolveu mudar para a zona rural de Buriti Alegre, a Mata Preta e Furnas. Alegam, inclusive, que o Marrone, da dupla do Bruno e Marrone, nasceu nessa região. E Adalberto foi para lá com seu pai, e o tratamento paralisado, e o pai dele colocou ele no lombo de uma mula, você entendeu? Tocando o moinho do olaria, amassando barro para fazer tijolos. E, sem nenhum acompanhamento médico, sua perna foi entortando, sua perna foi atrofiando, ficando mais curta, e Adalberto passou a ter que andar pulando, semelhante ao Saci Pererê, este lendário figura da nossa história. Isso foi até 1958, julho de 58, quando Adalberto, depois que trabalhou na olaria, passou a capinar lavouras com a enxada obtida como presente de seu tio José Antônio Fico. Bem, voltando para Uberlândia, Adalberto passou a engraxar sapato e a trabalhar como carroceiro de seu tio Nené, sendo que engraxava no Armazém Rodrigo, hoje Tira-Gosto do Vandão, e na porta do bar Cruz de Malta, que era de propriedade do Anizete, do Jair e do Divino Dias, da fazenda ali Mata dos Dias. Adalberto andou, portanto, pulando com o pessoal até os 12 anos. Aos 12 anos, apresentou um problema de saúde e foi obrigado a passar a andar fazendo uso de uma muleta. Nesse período que ele andava pulando de um pé só, ele foi goleiro. Além de trabalhar, isso não impedia dele jogar bola, não, ele era goleiro. E depois que ele passou a andar de muleta, ele passou também a jogar bola, aí virou centroavante, tendo jogado, inclusive, no estádio Juca Ribeiro, em partidas memoráveis. A partir dos 12 anos, Adalberto passou a estudar na Escola Metodista, Avenida Brasil, entre a Monte Alegre e a Tupaciguara, da primeira Igreja Metodista de Uberlândia. Fez o primeiro e segunda série em 62 e 63. E foi para o Alice Paz e fez a terceira série primário e o 4º ano primário no Alice Paz, que é localizado na Avenida Mauá, esquina com a antiga Borrinhos, hoje Jerônimo Martins do Nascimento. Nesse período, Adalberto continuava trabalhando de engraxate e carroceiro, até que, em julho de 1968, Maria Augusta Batista e Marilene Tristão, você entendeu? Vieram em Uberlândia e conheceram o primo segundo, de terceiro ou segundo grau, Adalberto Duarte. Ficaram encantados com aquele menino, com a disposição dele, que demonstrava aptidão para canto, demonstrava aptidão para jogar bola, e acharam engraçado ele não ter nenhum tipo de preconceito por ser possuidor daquela deficiência. Eles o levaram para Goiandira, para a fazenda da sua mãe e de seus pais, que é o João Batista Tristão e Sebastiana Alves Dias Tristão, que passou a ser chamado, mesmo por sendo prima segunda de Adalberto, Adalberto passou a chamá-la de Tia Dica. E ela não aceitou Adalberto continuar usando
deambulando, fazendo uso de uma muleta. E pediu aos seus filhos, Jairto Batista Tristão e sua esposa Valéria Seabra Tristão, que levasse Adalberto para Brasília, onde ele pudesse fazer o tratamento. Junto lá com o Jairto morava também os seus dois irmãos, Joaquim Batista Tristão e Leni Batista Tristão. Adalberto foi para Brasília morar na 108 Bloco B e na W3 510, onde ele morava também e vendia jornal Correio Brasiliense e engraxava na banca lá da 510 W3. Adalberto ficou indo de manhã e de tarde, segunda a sexta-feira, no primeiro hospital de base distrital de Brasília, o primeiro HDB, de novembro de 68 até o dia 22 de novembro de 69, de manhã e de tarde, atrás de uma vaga para ser internado no Hospital Distrital de Brasília. A vaga surgiu dia 22, e às 10 horas da manhã, quando Adalberto estava sendo internado, houve o telefonema e ele ficou sabendo que a sua avó tinha falecido em Uberlândia. Foi a primeira vez que Adalberto teve que tomar a decisão se viria ver o velório da sua avó ou aproveitar a oportunidade e era internado para fazer a sua cirurgia. E ele, conscientemente, preferiu continuar o internamento e ser submetido a 7 cirurgias ortopédicas pelo doutor Euler da Costa Vidigal, já que o chefe, doutor Edson Antunes, queria simplesmente amputar a perna de Adalberto e botar uma perna mecânica. Mas o doutor Aloysio Campos da Paz ajudou o doutor Euler da Costa Vidigal e Adalberto foi operado, ficando 18 meses alternadamente internado e sendo submetido a 7 cirurgias ortopédicas, que deu bastante resultado. Adalberto teve alta médica hospitalar em junho de 1971 e veio a Uberlândia pedir doações para comprar seu primeiro aparelho e bota ortopédica, sendo ajudado pela comunidade de Uberlândia, inclusive, na época, pelo vereador mais votado de Uberlândia, José Roberto Fonseca Migliorini, pela dona Hermelina Vieira, pelo senhor Alexandre da Jofran, e muitas outras pessoas, dona Mariana Rodrigues, e muitas outras pessoas. Adalberto conseguiu colocar sua perna, o seu aparelho ortopédico, bota em aparelho ortopédico, e foi prestar processo seletivo na medicina, dia 29 de 10 de 1971. Fez a prova de aritmética, língua portuguesa, conhecimentos gerais e datilografia, tendo passado, dentre os 100 postulantes, que só existia 4 vagas, tendo sido classificado em primeiro lugar. Primeiro lugar, Adalberto, segundo lugar, Maria Auxiliadora Rangel, que era professora lá no museu. A terceira colocada era Neuza Maluf Vutica, que era filha do veterinário Dr. Carlos Vutica. E, em quarto lugar, Mauruzan Félix Ribeiro, que era colega de Cristo Rei e que depois trabalhou na CCO. Adalberto começava aí a sua vida, dia 15 de 11 de 71, como porteiro do pronto-socorro da medicina. E se destacou, você entendeu? Ocupando vários cargos, dentre eles chefe de arquivo, chefe de recepção do pronto-socorro, chefe de recepção do ambulatório, chefe do setor de estatística, chefe do setor do SAMI, gerente de divisão administrativa do pronto-socorro ambulatório e do arquivo médico. E esse seu desempenho, até 1976, fez com que o senhor vereador, na época, Antônio Agripino Sobrinho, sócio-proprietário da Imabra, você entendeu? Fizesse da seguinte maneira, convidasse ele para ser candidato a vereador. E ele aceitando, teria que se filiar ao MDB. Mas como ele tinha estudado no ginásio Cristo Rei, de 66 a 68, às custas do deputado Homero Santos, do PSD, deputado estadual, ele não assinou antes de falar com o Homero. E o Homero, quando ficou sabendo, através do Adalberto, que poderia sair candidato, ele não deixou o Adalberto sair candidato do MDB e filiou o Adalberto da Arena 1, saindo candidato a vereador em 1976, com uma brilhante vitória, com mais de 1.872 votos, da chapa de Virgílio Galassi e Zé Carneiro. Isso estaria sendo demonstrado o desempenho do Adalberto, que teve em torno de 20 anos de mandato como vereador, teve presidência da Câmara em 1982, 94 e 96, secretário municipal de Serviço Urbano, Trânsito e Transporte de 89 a 92, foi vice-prefeito durante 12 meses e 15 dias e foi prefeito municipal de Uberlândia, sua terra natal, de 01 a 15 de novembro de 96. Depois dessa gloriosa
e promissora desempenho na área política, em decorrência do seu desempenho administrativo na medicina, eis que, no dia 14/6/95, Adalberto foi incumbido pelos dirigentes do MDU a fazer a defesa e a crítica da prisão arbitrária e ilícita inconstitucional a que foi submetido João Batista Pereira, que era, na época, vereador. Pode parar agora. Adalberto jamais poderia imaginar que, ao fazer a crítica da prisão do seu colega vereador, passasse a ser vítima de uma insana e sem trégua perseguição por parte de promotores e magistrados de Uberlândia e de toda Minas Gerais, tendo, inclusive, sendo indiciado ilicitamente, através de provas produzidas pelo representante do Ministério Público, no caso da Fundação dos Rotarianos de Uberlândia, que, de maneira inexplicável, o promotor aceitou uma falsa auditoria, aceitou notas fiscais frias e aceitou falso testemunho que ele mesmo produzira sob efeito de ameaça e coação para indiciar Adalberto, dando-lhe o troco com relação às críticas recebidas pela prisão anterior citada. Em decorrência disso, Adalberto foi um dos denunciados no caso da Fundação, no dia 9 de setembro de 1997. Começava aí uma verdadeira saga de Adalberto. O indiciamento ocorreu através do ICP, Inquérito Civil Público, no dia 18/8/97, com fundamento em notícias inverídicas plantadas no jornal O Triângulo, que seus proprietários, Fabiano Fidelis e Jaime Moisés, autorizou aos seus 3 profissionais de jornalismo que fizesse uma verdadeira destruição pública da imagem do presidente Adalberto Duarte da Silva, em decorrência dele ter assinado o termo aditivo prorrogando o contrato de intermediação entre a ABC Propaganda e a Câmara Municipal, sendo que Adalberto prorrogou um contrato que havia sido feito na administração de Fábio Araújo em 1995. Ou seja, não houve nenhuma perseguição ao vereador Fábio Araújo, e sim ao vereador Adalberto, por questões pessoais, em decorrência da questão da prisão do vereador Batista Pereira. Pode? Adalberto, em nenhum momento, depois das notícias inverídicas publicadas no jornal O Triângulo, e que foi encampada pelos demais órgãos de mídia da nossa cidade, sem verificação e sem checagem da sua veracidade, chegou ao ponto de Adalberto ser indiciado, mesmo provando através da certidão do CRC-MG 203/98, que a certidão era falsa, que os falsos testemunhos tinham sido obtidos sob coação pelo promotor e que as notas fiscais frias tinham sido também obtidas através de coação junto ao posto Javé Limitada, fazendo com que Rui de Souza Ramos fizesse uma ligação inexistente da campanha de Adalberto em 96 com as ditas notas frias obtidas pelo promotor. Adalberto Duarte foi, em 18/8/97, alvo de extração do Inquérito Civil Público. No dia 06/9/97, em torno de menos de 15 dias, o inquérito da denúncia já estava pronto com mais de 516 páginas. Ou seja, com uma celeridade nunca vista no Judiciário de Uberlândia. Em menos de 15 dias, 516 páginas de investigação do Ministério Público. Ou seja,
pode-se dizer que estava tudo preparado para que Adalberto viesse a ser indiciado. Tanto é verdade que, na audiência do dia 16/12/97, Eduardo Rosa, que era o ex-presidente da Fundação dos Rotarianos, ao ser indagado pelo juiz de que, se ele mantinha a acusação contra Adalberto feita na promotoria, ele falou, de maneira nenhuma, eu quero deixar claro e evidente que eu apenas denunciei o Adalberto fazendo uma ligação inexistente dele com as notas fiscais frias do Posto de Javé, porque o promotor me prometeu que não iria me denunciar e que ele queria pegar alguém do MDU, uma pessoa famosa do MDU, e que essa pessoa era Adalberto, já que ele tinha um assunto a resolver com ele, que era as críticas feitas a ele durante a prisão do João Batista Pereira. Ao dizer isso para o juiz, você entendeu? O Eduardo Rosa inocentou de maneira inquestionável Adalberto. Mas, por incrível que pareça, os advogados, doutor Roberto Santana, doutor Sebastião Lindes, o promotor e o magistrado não deixaram constar isso na ata. Esta declaração foi na frente de mais de 100 pessoas na primeira vara criminal. E Adalberto, indignado, pegou o Eduardo Rosa e levou até o cartório do Fábio Araújo e foi feita uma escritura pública declaratória dessa acusação, mostrando o que estava por detrás da perseguição contra o Adalberto. Ok? O primeiro promotor de justiça de Uberlândia e curador de fundações, promoveu a denúncia no dia 6/9/97. A audiência 16/12/97 complementou o conluio, a trama contra Adalberto, feita pela classe política, pelo Ministério Público e pela magistratura de Uberlândia. E fez com que fosse indiciado com matérias auditoria falsa, notas fiscais falsas e falso testemunho. E condenado a Adalberto, no dia 14/5/99, com base na convalidação dessas provas pelo o magistrado da primeira vara criminal. Pior do que isto, além de convalidar essas falsas provas, o magistrado ainda deixou de observar a vigência do recurso de habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça 7363/Minas Gerais, onde os ministros Luiz Vicente Chenicharo e Vicente Leal deram provimento e concederam o habeas corpus solicitado por Roberto Santana e Sebastião Lindes. Ou seja, o Adalberto não podia ser condenado nesse dia porque ele estava sob a vigência e acobertado por um habeas corpus. Adalberto, como fizera desde o início das notícias inverídicas plantadas no jornal, do indiciamento e da denúncia, nunca deixou de peitar, através da tribuna da Câmara, da mídia, as falsas acusações que lhe eram imputadas. Isso, a cada dia que ele refutava, mais revanchismo surgia nos maus profissionais do Ministério Público e do Judiciário, que foram depois denominados pelo ministro Gilmar Mendes como promotores nazistas e pela ministra corregedora nacional do Conselho Nacional de Justiça, doutora Eliane Calmon, como bandidos de toga do Judiciário. E a prova é que Adalberto respondeu à altura ao omisso Procurador-Geral da Justiça, doutor Epaminondas Fugêncio Neto, quando esse não aceitou as declarações de Adalberto de que havia sido condenado baseado em verídicas notícias plantadas no jornal e em falsa auditoria, falsa notas fiscais e falso testemunho. Aí, né? Aí. Peitei ele. Enquanto Adalberto se defendia no processo 01/97 do inquérito civil público, que gerou a ação penal criminal 702, 970, 328, 499,
ainda buscando provar sua inocência, Adalberto apresentou inúmeras denúncias, correções parciais, queixa-crime contra os seus algozes, as autoridades coautoras de primeira instância. Não obtendo nenhum respaldo da segunda instância, nem na terceira instância, devido ao corporativismo protecionista dos integrantes desta sagrada instituição, incumbidos da prestação jurisdicional, Adalberto fez um pedido de socorro de um inocente desesperado, onde ele relatava tudo que ele tinha passado até aquele momento, e foi distribuir e remeter via correio, distribuir de mão em mão, e eis que os advogados Sérgio Cabral, Josué Borges, radialista, e um outro que não me lembro o nome no momento, levaram esse documento para o Marco Aurélio e ele impetrou com a ação, pediu uma reclamação contra Adalberto por calúnia, difame e injúria a Belo Horizonte. O promotor incumbiu, o terceiro promotor de Uberlândia, a interpor uma notícia assim, crime ou inquérito policial contra Adalberto, defendendo a honra de quem não tinha honra, que era o promotor que estava sendo denunciado. Sem verificar a veracidade das denúncias e as provas constantes da denúncia e da representação, Adalberto foi, mais uma vez, alvo de uma sentença criminal condenatória, dessa vez na terceira vara criminal, que, sem defesa prévia, sem oitiva de testemunha, sem alegações finais e sem o devido processo legal, e sem direito ao contraditório e o amplo direito de defesa. Tanto é verdade isso que eu estou afirmando, que quem devolveu o processo foi o juiz de direito do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, doutor Sérgio Braga, mostrando as ilicitudes desastrosas com que Adalberto foi vítima nesta referida ação penal. Adalberto tentou de tudo, juntamente com seus advogados, doutor Roberto Santana, doutor Sebastião Lins, doutor Cláudio Henrico Cardoso Brasileiro, doutor Evaldo Gonçalves da Cunha, doutor Marcelo Leonardo, doutor Eurico Bittencourt, doutor Paulo... por exemplo, posso continuar daquele pedaço? Né? Adalberto Duarte, juntamente com seus advogados, tentou de tudo, buscando provar sua inocência. Os doutores Roberto Santana, Sebastião Lins, Edivaldo Gonçalves, Cláudio Henrique Cardoso Brasileiro, doutor Paulo Neves Carvalho, Marcelo Leonardo e Eurico Bittencourt Neto, interpuseram todos os remédios possíveis a fim de evitar a transformação de um inocente em mais uma vítima de erro judiciário na região em que existia já precedentes famosos, como o caso do Irmãos Naves, ocorrido em Araguari, em 1937, e João Relogioeiro, ocorrido em Uberlândia, em 1956. Inclusive, habeas data foi interposta, além de correição parcial, habeas corpus, agravo, todos os remédios possíveis. Mas tudo era indeferido porque a pretensão não era jurídica, ela era política. Queriam e tinham que destruir a carreira política de Adalberto. Pode? Adalberto Duarte, portanto, ao ser condenado em primeira instância pelo crime de peculato furto, em 14 de 5 de 99, interpôs recurso e o doutor Marcelo Leonardo, em 21 de 12 de 2000, elaborou e defendeu a inocência de Adalberto Duarte, sendo que este foi aprovado, a sua absolvição, por unanimidade, conforme o acordo da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Uberlândia, demonstrando que a falsa auditoria que Adalberto, desde o início, combatera, era realmente falsa e que ele havia sido condenado dolosamente com uma prova forjada.
Adalberto, buscando provar sua inocência, solicitou, além da certidão 203/98, onde o CRC-MG de Belo Horizonte comprovava e atestava que Manuel Domingos da Costa Filha, da empresa Audicom, Auditoria e Consultoria Contábil Limitada, que havia sido contratado e subscrito a falsa auditoria que dera início à representação e à denúncia e condenação de Adalberto, você entendeu? Também solicitou que fosse feita uma análise pelo CRC de Belo Horizonte da respectiva auditoria, bem como a um auditor, você entendeu? Ronaldo Coleto, em Uberlândia. Em ambos os trabalhos foi afastado de maneira definitiva como sendo um trabalho de auditoria. Por quê? Para ser auditor, teria que ter um curso superior. E o Manuel Domingos da Costa Filho, além de ser rotariano, pertencente à diretoria da fundação, portanto, suspeito, você entendeu? Ele ainda recebeu para a execução desse serviço. Ele aceitou transformar 279,79 centavos de superávit da fundação, do exercício 96, num déficit fictício de 254 mil, para que, dentro desses 254 mil, 10.574 fosse feito a ligação para incriminar Adalberto indevidamente. Pronto. Adalberto, vendo que estava sendo totalmente destruído pelo protecionismo e corporativismo dos membros do MP e do Judiciário de Uberlândia e de Minas Gerais, buscou uma nova maneira de se defender. Instituiu a ONG, a ADVEP, Associação de Defesa dos Direitos Humanos e das Vítimas de Entidade Pública e Privada, e voltou à sala de aula, retornando o curso de Direito, reiniciando o curso de Direito que havia feito em 81 e 82, durante 2 anos na UFO, e graduando-se em dezembro de 2002. Com isso, Adalberto passou a contribuir com os seus advogados de maneira efetiva e com mais conhecimento para provar a sua absolvição, unânime. E isto ocorreu de maneira mais tranquila, já que todos os recursos interpostos apenas contra Adalberto pelo órgão ministerial foram derrubados, em torno de mais de 40. E o Adalberto foi absolvido, mantida a sua absolvição unânime no dia 19/10/2005, junto ao STJ e STF, através do recurso especial 505.078/MG. Pode? Através da ADVEP, Adalberto passou a fazer denúncias para todos os organismos de direitos humanos, municipais, estaduais, federais e até internacionais, buscando provar que havia sido vítima de mais um erro judiciário ocorrido em Uberlândia. Infelizmente, Adalberto, até o presente momento, não conseguiu espaço nem na mídia local, estadual, nem federal. Mas, por isso, ele não desanimou. Ele foi e depois, na Comissão de Direitos Humanos da OAB de Uberlândia, apresentou denúncia à OAB de Minas Gerais, depois, na Comissão de Direitos Humanos, na 32ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, perante os deputados João Leite, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, e agora está aguardando, você entendeu, as interposições dos recursos e denúncia junto ao Ministério da Justiça, Ministério de Direitos Humanos, Comissões de Direito Humano e Comissão de Constituição e Justiça na Câmara e Senado, e esperando depor também na Comissão da Verdade e no Conselho Nacional de Justiça. Ô, Beto, atende aqui. Não, agora não. Aqui, Daniel.
Tirou, né? Então passa aqui. Bem, Gabriel. Após a absolvição por unanimidade no Tribunal de Justiça de Uberlândia, não, no Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, no processo 174.874.8/00, o MP interpôs recurso especial, embargo declaratório, recurso extraordinário contra Adalberto, que foram